Fala galera, tudo tranquilo? Distinto na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou resumir todo o volume 1 da Light Novel de Tensei Shitara Slime Data Ken. Primeiro eu vou resumir todos os capítulos do volume e depois de resumir eu vou dar uma pequena explicaçãozinha sobre algumas coisas que não foram explicadas, se eu achar que mereçam ser explicadas, e também, se tiver como, eu vou fazer uma comparação com a web novel para vocês, porque tem gente que nunca leu a web novel, que a web novel, para quem não sabe, é o rascunho original da obra. A Light Novel foi feita em cima da web novel. Vamos começar com o prólogo, Morte e Reencarnação. A história se inicia com um homem de 37 anos chamado Satoru Mikami se questionando sobre sua vida amorosa horrível enquanto esperava por seu Kouhai na rua. Ele se encontra com seu Kouhai e ele vem com sua namorada para poder se gabar para seu senpai, é claro. Mas quando eles estão se movendo para ir comer alguma coisa, Satoru escuta gritos. Ele vê um homem segurando uma bolsa em uma mão e uma faca de cozinha na outra enquanto corre na direção deles. Quando ele pula para empurrar seu Kouhai, ele sente uma dor ardente em suas costas e cai. Esfaqueado no chão, agora quase morrendo, seu último apelo para seu Kouhai é que ele queime e destrua o HD de seu PC. O que será que ele guardava ali, né? Ao ser esfaqueado, ele sente dor, então ele ganha anulação a ataques físicos. O sangue quente fluindo o faz perceber que morreria em breve, ganhando um corpo sem necessidade de sangue. O sangue quente e o frio da perda de sangue dá a ele resistência à temperatura. Querer queimar os dados de seu HD dá a ele resistência à eletricidade. Mas ele morreu com 37 anos e virgem. Ao renascer, ele prometeu que vai cair matando nelas, ganhando a habilidade única Predador. Mas ter quase 40 anos e ser virgem faz ele um sábio. Mais um pouco e ele poderia ter sido chamado de Grande Sábio, o que faz ele ganhar a habilidade única Grande Sábio. Agora, morrendo e se sentindo zombado por uma voz estranha, nosso Satoru Mikami passa seus últimos momentos no plano mortal. Capítulo 1. Meu primeiro amigo. Satoru acorda em um lugar totalmente escuro. Ele não sentia seus braços ou pernas, não conseguia abrir seus olhos e nem sabia onde estava sua cabeça. Por um momento ele pensou que estava em coma, mas para sua surpresa ele sentiu algo ralar no lugar onde poderia ser seu estômago. Ele se concentra nessas sensações e percebe que eram algumas folhas. Ele fica feliz e decide ir direto para a grama. Então ele rasteja? Quando ele percebeu que seu corpo estava deslizando pelo chão, ele pensou, ele não está em um hospital e sente pedras abaixo dele. Ele se sentia fluindo e gelatinoso, como um monstro de fantasia bem famoso no mundo todo. Mas ele deixa de lado essa besteira e decide se focar em seus 5 sentidos, se perguntando onde está sua boca. E é quando uma voz surge em sua cabeça, perguntando se ele gostaria de ativar sua habilidade única Predador. Ele rejeita imediatamente, se perguntando quem estava ali, mas não tem nenhuma resposta. Ele até se pergunta se era um jogo no começo onde estava tudo errado se ele não respondesse sim. Então ele decide ir até as gramas e quando caiu em cima delas, ele percebeu que elas estavam derretendo dentro dele. Então ele começa a juntar os fatos. Ele já não era mais humano. Provavelmente ele morreu esfaqueado e reencarnou. Ele decide focar seus sentidos em saber os limites de sua nova forma. E percebe que passou de um homem tão bonito e atraente como ele diz, para uma forma tão fluida e aerodinâmica. Mas agora não havia dúvidas. Amaldiçoando seu próprio destino, que de todas as coisas fez isso logo com ele, ele tinha que aceitar. A alma dele renasceu em um monstro em outro mundo. E ele renasceu como um slime. Dá um pequeno salto no tempo e agora ele está comendo as gramas que ele encontra na caverna. E o motivo? Ele só tem isso para fazer. Já passou dias que ele aceitou que ele era um slime. Mas ele descobriu coisas interessantes nesse tempo. Que slimes não sentem fome e nem cansaço. E que parecia que ninguém morava por perto onde estava rastejando. Ou seja, livre do perigo. Quando ele percebe que estava comendo tanta grama por tanto tempo, mas não soltou nada, a voz estranha fala com ele novamente. As gramas estão sendo armazenadas no estômago de sua habilidade única Predador, e o qual não usa nem 1% ainda. Ele pergunta o que é a habilidade e a voz diz, Predador tem 5 efeitos. Predação, que leva o alvo para dentro de seu estômago, e se for um alvo vivo é mais difícil de fazer, mas ele também leva magias e habilidades. Análise. Ele analisa e pesquisa tudo que é levado para seu estômago. Ela permite que ele crie itens com materiais que estão guardados e fazendo análises permite que ele copie itens e aprenda novas magias e habilidades.
Estômago. Armazena tudo que foi predado em seu corpo. Tudo que é guardado não é afetado pelo tempo. É quase como um inventário gigante. Mimetismo. Quando ele absorve algum alvo, permite que o usuário se transforme em sua nova forma. Isolar. Todos os efeitos nocivos, impossíveis de serem analisados, são neutralizados e decompostos em magia. Perguntando se até ganhou na loteria com essa habilidade incrível, ele pergunta quem é que está falando com ele. E a voz diz que é a sua habilidade única, Grande Sábio. Satoru já fica muito feliz só de ter alguém com quem conversar e se livrar dessa solidão sem fim. Depois de passar um tempo conversando com o Grande Sábio, ele descobre que a habilidade responde qualquer pergunta feita a ele e que com isso ele sabe que já está na caverna há 90 dias. E que ele só é capaz de falar agora porque ele levou 90 dias para a habilidade se fundir com a sua alma. Ela consegue falar usando parte de seus poderes na voz do mundo. A voz do mundo só pode ser ouvida quando alguma grande mudança ocorre no mundo ou ao ganhar/aprimorar uma habilidade. Ele também descobre pelo Grande Sábio que o corpo de Slime usa magículas no ar para se manter, e é por isso que ele não come e nem precisa dormir, porque todas as células do seu corpo são idênticas, então quando uma dorme, a outra está acordada, assim não precisando disso. A habilidade Grande Sábio consiste em 5 efeitos. Aceleração de pensamento, onde ela aumenta a velocidade de percepção em 1000 vezes, análise e avaliação, operação paralela, ela opera quaisquer assuntos que ele deseja analisar separadamente de sua consciência, cancelar canto, que ao usar magias ele não precisa de período de lançamento e nem cantar os feitiços, e toda a criação, dá a ele o conhecimento de todos os fenômenos e matéria nesse mundo. Ele liga a habilidade Predador e Grande Sábio uma à outra e descobre que as ervas que ele comia até o momento são chamadas de erva hipocute. Através da avaliação, elas são ervas medicinais usadas na criação de pomadas e poções. Ele continua andando e então cai na água, mas ele não morre já que seu corpo não respira. Ele sai da água ganhando a habilidade Propulsão de pressão de água no processo. Mas ele não controla a pressão e acaba batendo com tudo em uma parede, e graças às suas resistências, ele não sente dor e leva um pouco de dano. Mas então ele escuta uma voz, e a voz continua falando com ele. Mas ele não tem boca e não pode falar, e ele então descobre que é um monstro único, um indivíduo que de repente ganha habilidades incomuns e que nascem em áreas de grande concentração de magículas. Conversando mentalmente com esse ser, ele descobre que poucos monstros também têm inteligência igual a eles. Só aqueles que nascem da magia, e que nesse mundo também havia humanos, mas também elfos, hobbits, anões, fadas e monstros. Esse ser então se apresenta e ele é o dragão da tempestade, Veldora. Ele conta sua história a Veldora e descobre que existem pessoas de outro mundo nesse mundo também. Claro, ninguém reencarnado como ele, mas pessoas que foram invocadas ou simplesmente mandadas a esse mundo. Veldora então ensina ao Slime como enxergar. Existe uma habilidade chamada Sentido Mágico, e ela permite que você perceba as magículas flutuando no ar, e com isso ter uma referência para poder enxergar. Graças a Grande Sábio, ele foi capaz de aprender com sucesso e muito rapidamente, e em seguida ele começa a enxergar 360 graus em volta dele. Ele não tinha mais nenhum ponto cego agora, e ele enxergava tudo ao seu redor. Com isso, ele também vê a aparência de Veldora pela primeira vez, um dragão gigante, cor de obsidiana e que emanava uma luz púrpura dele. Veldora diz que foi preso por uma bela heroína com uma pele pálida e lábios vermelhos, cabelo comprido no tom prata escuro e preso em rabo de cavalo, magra, mas não muito alta, usando uma máscara, mas não havia dúvidas do quão bela era ela. Amigos, nesse mundo até os dragões podem ser pervertidos. E depois de parecer uma garota tsundere, esse velho dragão meio pervertido se torna amigo do nosso querido Slime e diz que vai dar um nome a ele. E em troca, ele queria que o Slime desse um nome de família a eles. Ele dá o nome de Rimuru para o Slime e Rimuru sugere o nome de Tempest, e a partir dali, Rimuru Tempest e Veldora Tempest começariam sua irmandade. A prisão infinita de Veldora era um espaço infinito e separado do mundo. Aqui, Rimuru não estranhou que eles conseguissem se comunicar por telepatia, e isso é algo muito importante para a série mais pra frente, então fixem isso em suas cabeças. Rimuru tenta usar sua habilidade Predador na prisão infinita, mas não consegue. Ele dá a sugestão então de comer Veldora com Predador e analisar a prisão infinita dentro dele, para que Veldora não precisasse ficar naquela caverna sozinho por mais tempo. E esse foi um evento que abalou completamente o mundo. Para Rimuru, ele apenas devorou um amigo para acabar com a prisão infinita. Mas para o mundo, o desaparecimento do Dragão da Tempestade
foi o sinônimo de terror. Um monstro de classe S especial desapareceu. Quando um dragão morre, ele renasce. As memórias dele e seu senso de identidade são perdidos, então é como dizer que um novo dragão nasceu, mas o fato de um monstro ser capaz de destruir o mundo e renascer significa que ele poderia estar prestes a mergulhar o mundo em caos novamente. Depois de quase um mês de desaparecimento, todos os países faziam conferências dia após dia para descobrir o que fazer a seguir. E em um pequeno país chamado Bluemund, um homem chamado Fuse, o líder da filial da guilda, é chamado por um barão para conversarem. Fuse e o barão do reino então discutem política e principalmente como prosseguir sobre a grande floresta de Jura, que era onde Veldor estava selado. E agora que ele desapareceu, é uma terra que vai ser alvo de diversos países. Fuse então decide mandar aventureiros para coletar informações antes de qualquer coisa. De volta para Rimuru, já se passaram 30 dias desde que ele engoliu Veldora e ele está andando pela caverna tentando encontrar um caminho para a saída. E no meio do caminho, é claro, ele devorou todas as ervas e minerais que ele via, mas ele pensa em uma coisa: e se ele atirasse água de seu estômago com pressão o suficiente, ele não seria capaz de lançar uma lâmina de água? Depois de passar um tempo testando, ele consegue a habilidade Movimento Corrente. E quando ele ganha essa habilidade, ela se junta com lâmina d'água e ela se junta também à propulsão de pressão de água e formam a habilidade Controle de Água. E agora que ele pode se defender contra monstros que aparecerem em seu caminho, ele volta à sua escalada ao topo da caverna. Intermissão: a garota e o Lorde Demônio. A intermissão conta a história de uma garota chamada Shizuizawa que vivia em tempos de guerra. Sua cidade foi destruída e ela estava no meio de um bombardeio enquanto corria junto de sua mãe. Ela já estava machucada e tinha fogo em tudo à sua volta, até que ela escutou uma voz perguntando se ela queria viver. Ao olhar para sua mãe e aquele mar de fogo, ela disse que sim. Foi confirmada então a vontade do alvo e Shizui é invocada para outro mundo. Quando ela abre os olhos, ela está queimada e com dor. Na frente dela, um homem pálido, de olhos azuis e cabelos loiros longos. Leon Cromwell, o Diabo de Platina, ou, como você preferir, o Sabre de Platina, um Lorde Demônio. Ele a considerou um fracasso e não tinha interesse nenhum por aquela garota, mas ela conseguiu pedir por ajuda, chamando ele de mentiroso, porque ele perguntou se ela queria viver e agora ela estava à beira da morte. Ele então invoca um alto espírito do fogo, Ifrit, e ele possui o corpo da pobre garota, assim salvando a vida dela. Capítulo 2: A Batalha da Vila Goblin. Rimuru subiu a caverna, mas foi parado por um imenso portão, com certeza construído pelo homem. Então o portão se abre e 3 aventureiros entram de lá, 2 homens e uma mulher. Ele não tenta se comunicar com o trio, eles provavelmente teriam tentado atacar ele. Assim que eles vão pro fundo da caverna e o caminho fica livre, é hora do Rimuru seguir em frente. Seguindo seu caminho, ele se encontra com um monstro serpente e testa sua lâmina d'água. Rapidamente acaba com ela e ele usa o predador na cobra, ganhando suas habilidades, detecção de calor e respiração venenosa. E descobre que pode usar as habilidades sem ter que tomar a forma da cobra, mas o desempenho seria prejudicado. Depois de perceber que estava perdido na caverna e o grande sábio dar a ele um mapa mental de todo o caminho que ele percorreu, ele ruma em direção à saída. E no caminho ele acabou matando uma centopeia do mal, uma aranha preta, um morcego vampiro e um armossauros. E com isso ele ganhou as habilidades Hálito Venenoso, Respiração Paralisante, Linha de Aço, Linha Pegajosa, Sugar, Ondas Ultrassônicas e Armadura Corporal. E de todas elas, as ondas ultrassônicas poderiam ser as mais úteis, já que ela produz ondas sonoras. Ele poderia usar essa habilidade facilmente para poder se comunicar com outros seres. Depois de muitas tentativas, ele consegue falar, mas ainda não é perfeito. Ele tem que treinar mais para seu uso. E finalmente, a saída da caverna chega para nosso slime. Ele sai da caverna e começa a andar pela vasta floresta que se estende em volta da montanha. Ele passou um tempo brincando com suas habilidades e sempre que aparecia um monstro, ele corria para longe o mais rápido possível. E foi assim por alguns dias, mas então um grupo de goblins armados foram até ele, sendo os únicos que foram capazes de se aproximar dele. Mas embora fosse um grupo de 30, ele não sentiu que não tinha nada a ter medo deles, que eles não conseguiriam fazer mal nenhum para ele. Eles chamam ele de forte e perguntam se ele tem negócios ali, e dizem que estavam em sua aldeia e sentiram um monstro poderoso e forte se aproximando. Eles conversam um pouco e convidam Rimuru para sua aldeia, e no caminho ele escuta que o deus da floresta tinha desaparecido, e então os monstros estão em um caos, além dos humanos invadindo a floresta também. O ancião da vila diz que não é qualquer monstro que poderia emanar uma aura
tão intensa como aquela, e ao usar o sentido mágico em si mesmo, ele percebe que estava exalando uma aura extremamente densa sem querer. Eles pedem ajuda para Rimuru em sua luta contra a raça dos lobos gigantes que estavam caçando na floresta. Os lobos atacaram a vila algumas vezes e os fracos goblins não conseguiam se defender da força deles, e eles oferecem sua lealdade em troca da proteção e a ajuda de Rimuru. Rimuru tem uma troca com os goblins e então começa a espalhar suas ordens a eles. A noite cai e a matilha está pronta para atacar. Hoje à noite seria a destruição da vila dos goblins e um passo a mais para a dominação da floresta para os lobos. Chegando na vila, ele percebe que ela agora está cercada, parecida até com uma vila de humanos, e bem na frente dela tinha uma abertura única com um slime na frente. Rimuru fala em voz alta prometendo que se os lobos voltassem, ele os pouparia, mas caso contrário, eles seriam exterminados. Quando os lobos atacam, todos eles caem nas armadilhas que o próprio Rimuru tinha plantado e o líder é dominado pela raiva. O Alpha corre até Rimuru, mas infelizmente também cai em uma armadilha. Ele fica preso em diversas linhas e Rimuru mata ele com uma lâmina d'água. Ele diz que o líder está morto e aqueles que quiserem sobreviver devem se submeter a ele. Em seguida, ele engole o corpo do líder na frente de todos eles. Logo após, todos abaixam suas cabeças e juram lealdade a Rimuru. Ele decide fazer com que os goblins e os lobos coexistam na mesma aldeia e eles cuidariam uns dos outros vivendo juntos. Ele então dá a ideia de nomear todos na aldeia e o ancião fica pasmo com a ideia de receber um nome dele. Rimuru nomeia o ancião então de Rigurdo, então ele começa a dar nome a outros. Eu não vou citar todos e só os mais importantes, que seria Rigurdo, Rigur e Gobta. O ancião, agora chamado Rigurdo, pergunta se ele está realmente bem em dar tantos nomes, mesmo sendo tão poderoso. O Rimuru não entendeu por que isso seria um problema e continua dando. Para o filho do lobo alfa, aquele que seria o novo líder da matilha, ele dá o nome de Ranga. E nesse momento ele sente suas magículas se esgotando e seu corpo entra em modo de hibernação. Quando ele acorda de sua hibernação, ele percebe que todos mudaram. Alguns ficaram maiores, mais fortes, outros mais jovens e principalmente os lobos gigantes ficaram mais gigantes ainda. Ele lembra então do que Veldora disse sobre os monstros não nomeados e nomeados. E ao que parece, receber um nome causa uma evolução. Os goblins se tornaram hobgoblins e goblinas, e os lobos gigantes evoluíram para lobos da tempestade. E a evolução tornou todos eles muito mais inteligentes também. Mas com a evolução veio as necessidades. Rimuru começou a pensar no que fazer com moradias e vestimentas. Então, para que eles funcionassem bem como uma sociedade, Rimuru dá a eles 3 regras. Não ataquem seres humanos, pois ele gosta deles, e também, como eles vivem em grupos, podem ser perigosos. Não briguem entre si e não desprezem outras espécies, porque da mesma forma que eles evoluíram, outras também poderiam. Ele nomeia Rigurdo como seu chefe de vila para manter ela administrada e funcionando sem ele. Eles então entram no tópico de construções e roupas, e Rigurdo diz que tem um país onde eles poderiam conseguir essas coisas. Rimuru pede que preparem a expedição e eles iriam até Dwargon para negócios. Intermissão: a garota e o titã. Ser possuída pelo grande espírito do fogo, Ifrit, salvou a vida da garota, e graças a ter desenvolvido a habilidade única Deviant, ela foi capaz de se manter consciente e não ser dominada por ele. Não importava o que Leon planejava para ela, mas que ele salvou sua vida era inegável. Ela tinha consciência e podia ver tudo o que acontecia com seus olhos, mas ela não controlava mais seu corpo. Quem controlava era o espírito Ifrit. Um dia, um monstro invadiu o palácio e declarou que iria matar Leon, e ele mandou Ifrit cuidar disso. Em um único momento, o pássaro foi queimado até virar cinzas. Embora ficasse culpada e se sentindo suja, Ifrit sempre manteve o controle sob ela para que a dona do corpo não enlouquecesse e morresse. Um dia, Leon chamou ela novamente e disse que ela demonstrou vontade o suficiente de viver, e pergunta seu nome. Ela fala Shizue Izawa e ele dá o nome dela de Shizu. Um dia, Shizu viu uma garota chamada Pirina brincando com um bebê de raposa. Ela começou a brincar junto com a garota e da raposa, mas um dia elas toparam com Leon enquanto estavam com a raposa, mesmo sendo contra as regras. A raposa, ao ver Leon, entrou em modo de defesa e por causa disso Ifrit desperta e mata a raposa junto de Pirina. Daquele dia em diante, Shizu nunca mais choraria e não havia nada mais para se livrar. Naquele dia, ela perdeu algo muito importante para ela: sua humanidade. Com os preparativos prontos, eles partem para o reino dos anões com um pouco de comida e algum dinheiro que os goblins conseguiram de aventureiros que eles atacaram no passado. Normalmente levaria 2 meses, mas eles escolheram ir pelo meio da floresta em uma rota pouco usada por causa do perigo. E montado nos lobos, o tempo diminuiria ainda mais. Depois de 3 dias de viagem, eles chegam à nação armada
dos anões. Durante a espera na fila para entrar, eles foram atacados por alguns aventureiros medíocres e no processo de espantar eles, o Rimuru acabou dominando todo mundo na fila e foi preso, mesmo sendo inocente. Já na sala de interrogação, ele conta tudo o que aconteceu ao guarda e o guarda acredita, mas ainda assim existe um processo burocrático que ele tem que seguir e tudo mais. Chega outros guardas então com um relatório falando que monstros atacaram as minas e os mineiros feridos não tinham como se curar. Rimuru dá a ele algumas poções de recuperação para que ele pudesse usar nos feridos e espera pela volta do guarda. O guarda volta junto de 3 anões que foram curados graças àquelas poções e se passa um dia antes que ele seja liberado. Ele é guiado pelo guarda até uma ferraria onde ele poderia encontrar os artesãos habilidosos que ele procurava. E nessa loja trabalhavam os 3 anões que Rimuru salvou e um anão chamado Kaijin. Kaijin diz que está muito ocupado por causa do pedido irracional do ministro Vesta de pedir 20 espadas mágicas em uma semana, sendo que cada espada levaria um dia para fazer, e eles não têm todos os minerais para produzir, já que os monstros atacaram a mina. Rimuru fornece um mineral a ele, e com esse mineral ele faz uma espada. A partir dessa espada, Rimuru copia e faz outras 19 delas, assim ajudando Kaijin, e em troca ele pede que ele e os outros anões fossem até a vila dele para ensinar seu ofício aos hobgoblins. Depois de entregar as espadas, eles foram todos beber em um bar e o ministro aparece só para estragar a noite. Ele insulta Rimuru, o bar e é rude com todos. E como consequência, leva um socão direto na têmpora do Kaijin. Sabendo que socou o ministro e ia tomar na jabiraca, Kaijin pergunta se Rimuru não quer levar ele para morar em sua vila. E é óbvio, todos foram presos. Na prisão, os 3 irmãos decidem que querem ir com Kaijin e Rimuru para sua vila assim que forem soltos. Kaijin também na prisão conta sua história com Vesta, que Kaijin era o chefe do corpo de engenharia e Vesta era seu segundo em comando. E como ele era filho de um marquês, ele odiava que um plebeu assumisse a frente em seu projeto. Então Vesta estava indo rápido demais em algumas pesquisas, no que resultou em uma grande falha, e logo Kaijin levou toda a culpa e teve que renunciar ao cargo que ocupava no exército. Então, logo chega o dia do julgamento e Vesta armou tudo. Até o advogado dos anões foi comprado por ele. E como resultado, Kaijin, Rimuru e os 3 anões foram banidos de Duargon. Claro, foi uma pena leve, pois o rei gostava de Kaijin, devido à sua relação antiga. Mas, mesmo assim, eles foram banidos. Após o julgamento, o rei conta que, com Vesta fazendo isso, eles perderam a chance de negociar com um ser raramente encontrado, que foi capaz de produzir uma poção de super qualidade, com 99% de eficácia, e um mineral mágico com qualidade superior de qualquer uma vista antes. Algo que nem os anões conseguiriam. Logo, o rei corta Vesta de seus deveres e obrigações. Todos eles fazem as malas e se preparam para partir para a Vila dos Goblins. No caminho de volta, eles decidem acampar e Rimuru decide testar sua nova habilidade que ele ganhou quando seu mimetismo de lobo gigante evoluiu para Tempest Starwolf. E essa habilidade é uma habilidade que ele herdou de Veldora, Raio Negro. E é algo em outro nível fora de série que desintegra tudo em que toca. Intermissão: a garota e o herói. O Palácio de Leão havia sido invadido e ele já havia ido embora e deixado Shizu para trás. Nesse ponto ela já não sabia se servia a ele por vontade própria ou se era Ifrit expondo sua vontade à garota. Quem chegou era a heroína. Ela ficou e lutou contra ela e deu tudo de si na luta, mas nada sequer chegava até a heroína. A heroína perguntou por que ela estava lá e ela conta tudo. A heroína escolhe então acolher ela e tomar a garota sob sua tutela. Ela então dá uma máscara a Shizu que ajudaria a manter o Ifrit sob controle dentro dela. E ao colocar a máscara e Ifrit ser imobilizado dentro dela, tudo que Ifrit manteve sob controle até agora veio à tona. A solidão, o medo, a dor e a dor de matar sua amiga. Tudo que ela sentiu veio de uma vez. Ela passou a seguir a heroína para todos os lugares. Mas um dia a heroína iria para uma missão muito perigosa. Então ela deixou Shizu para trás. E ficando para trás, ela foi aprendendo sobre o mundo, magias, pessoas e tudo o que poderia aprender, conseguindo formas de usar o poder do Ifrit e logo se tornou uma pessoa conhecida. Ela cresceu bastante para não ser protegida pela heroína, mas agora ser sua parceira de viagem. Porém um dia a heroína partiu em sua viagem sem Shizu e então Shizu começa a viajar pelo mundo ajudando pessoas assim como sua mestra fazia. Conforme ela foi envelhecendo, ela já não era mais capaz de usar Ifrit como vinha fazendo, e então ela decide se aposentar. Com sua aposentadoria, ela foi até o reino de Ingrácia, onde ela começou a dar aulas em uma escola. Capítulo 4: A Conquistadora das Chamas. Depois de 2 semanas fora, Rimuru chega à aldeia e percebe que eles estão um pouco mais desenvolvidos.
mas antes de poder fazer qualquer coisa, ele foi surpreendido por um grupo de goblins pedindo para se juntarem à sua aldeia e servirem sob ele. Era um grupo de 500 goblins e com a chegada deles, o Rimuru decidiu mudar a base de sua aldeia para mais perto da caverna de onde nasceu. Ele então nomeia todos os goblins e seus anciões viram Lords Goblins. E eles se reportariam diretamente a Rigurdo, que recebeu a posição de Rei Goblin agora. Fuso então recebe as notícias de Guido, Cabal e Ellen, que eram os aventureiros despachados para investigar a caverna de Veldora, e eles passam o relatório dizendo que Veldora realmente desapareceu. Ele então lhes dá um pouco de descanso e diz para voltarem à floresta para investigar coisas suspeitas. Mas antes de irem, uma pessoa usando uma máscara branca para eles e pergunta se eles poderiam ir juntos para a floresta de Jura. A construção da cidade ia bem, o sistema sanitário indo como planejado e o sistema de distritos indo também. A cidade seria construída em cima de uma rua principal em formato de cruz. Rigurdo então relata a Rimuru que salvou alguns humanos que estavam sendo atacados por formigas na floresta e Rimuru vai até eles os receber. Rigurdo apresenta Rimuru a eles e Rimuru se apresenta contando uma piada que só alguém da Terra entenderia. E é claro que o aventureiro mascarado entendeu e riu disso. Então depois todos se apresentam a ele e ele percebe de imediato que a mascarada Shizu era japonesa, sem erros, ela era uma invocada. Eles contam sua missão sobre procurar coisas suspeitas na floresta e depois de alguma conversa, Shizu, que estava só escutando a conversa, desmaia. Mas com o desmaio dela, surgiu um grande círculo mágico em volta da tenda e julgando pelo tamanho seria uma magia de B+. Todos ali entram no processo de contenção a Shizu, mas apenas com o levantar de um dedo ela causa uma explosão anulando todas as tentativas de prender ela. Quando ela começa a flutuar em volta de fogo, os aventureiros reconhecem ela como a conquistadora das chamas. Então a máscara de Shizu cai e surge Ifrit, o grande espírito do fogo. Rimuru, avaliando o que estava acontecendo, julga que essa não era a vontade de Shizu, mas Ifrit se apossando dela. E então começa a batalha. Depois de Ellen lançar a magia de gelo contra Ifrit, Rimuru pede a ela que ele lance a magia nele para que ele possa analisar e usar também. A batalha continua em um ciclo de desviar dos ataques e usar magia de gelo, até que Ifrit usa uma magia chamada Círculo de Chamas, que envolvem Rimuru em chamas que transformariam tudo em cinzas. Mas com a resistência a temperaturas, Rimuru não é afetado pelas chamas e sai da magia usando Predador para devorar Ifrit sem prejudicar a Shizu. Passa então para a mente de Shizu, onde ela se lembra de todas as memórias dolorosas de toda a sua vida, do tempo que ela foi aventureira e de quando ela se aposentou e foi professora de algumas crianças, especialmente duas delas. Hinata, uma garota solitária e fria que parecia carregar todo o desespero do mundo com ela, e Yuki, um garoto alegre e brilhante com olhos muito inocentes. Eles eram completos opostos. Quando ela percebeu que já estava no fim de sua vida, ela foi para Blumund e se encontrou com um antigo conhecido que disse que um grupo sairia para a grande floresta de Jura em alguns dias. Então ela vai com o grupo e acontece o que aconteceu até agora. Rimuru diz a eles que vai cuidar dela e dá a eles alguns presentes de despedida. Eles prometem que se ele fosse a Blumund, ele com certeza conseguiria falar com o chefe da guilda. Quando Shizu acorda de seu sonho, eles conversam e Rimuru mostra a ela como era o Japão moderno e sem guerras. E ela faz um último pedido a ele, pedindo que ele a coma. Ela diz que tem muito rancor desse mundo, mas não conseguia odiar ele. Ela sempre lembrava daquele que a amaldiçoou, e que na morte ela queria pelo menos não voltar para esse mundo. Pedindo que ele deixe ela dormir dentro dele, ele pergunta quem fez isso com ela, e ela diz que foi Leon Cromwell, um dos mais fortes Lordes Demônio. E então ela fecha seus olhos, respirando cada vez mais baixo, e ele a devora. Marcando o fim de sua jornada, a garota se vê em um corpo de criança e ao olhar para cima, ela vê sua mãe. E então, elas desaparecem juntas. Shizu se foi, deixando um objetivo para Rimuru, que seria buscar informações sobre Leon Cromwell, além de sua habilidade única, Defiante, a habilidade extra, Controle de Chamas e o grande espírito Ifrit dentro dele. Mas no final de tudo, a maior coisa que ela deixou para ele foi seu mimetismo em forma de humana. E o resto do capítulo é ele avaliando e estudando a sua nova forma, que como ela é muito parecida com a Shizu e tem um cabelo meio azulado com olhos amarelos. Eu não vou resumir o capítulo especial do Gopter, porque, nossa, esse vídeo já ficou enorme e eu tô com muita preguiça. E tirando que também eu já pulei muita coisa nesse vídeo, eu nem sei se esse vídeo ficou bom, porque se esse vídeo ficou bom na edição, eu vou postar. Mas saiba que eu cortei coisa pra caralho. Querendo ou não é um resumo, eu tenho que resumir e eu resumi bem. Mas o tanto de coisa que eu cortei aqui, nossa, que é isso. Agora bora lá que eu vou explicar
o volume e comparar com a web novel. As comparações que eu vou fazer vão ter spoilers sobre o futuro da obra, então se você não sabe o que vai acontecer e não quer saber o que vai acontecer no futuro da obra, nem assiste ele. O Rimuru conseguir se comunicar por telepatia com Veldora, mesmo quando a prisão infinita supostamente corta tudo com o mundo exterior, é devido à própria heroína, Chloe, que selou Veldora. A habilidade dela, prisão infinita, mais tarde seria passada ao Rimuru por analisar essa mesma habilidade. E devido às conexões dele com ela, as conexões dele com o Grande Sábio e com Veldora no futuro, provavelmente foi a causa disso. Aqui na Light Novel houve uma enfatização muito grande no sofrimento da Shizu, que na Web Novel, embora sim mostre que ela sofreu durante toda a sua vida nesse mundo, na Light Novel enfatiza muito mais, deixa um pouco mais pesado. E eu acho que foi bem triste, mas não foi ruim, até porque mais pra frente na obra vai ser tudo explicado, tudo bonitinho, mas mesmo com as explicações eu ainda realmente vi que ela sofreu mais do que o normal na Light Novel, e eu acho que foi bem interessante esse desenvolvimento a mais que eles deram nela. E também foi enfatizada a relação dela com a heroína, o que eu acho muito importante pro plot do futuro da obra. Na web novel foi dito tudo isso, foi explicado, mas aqui foi enfatizado com mais detalhes adicionados, e o que eu achei uma ótima adição. A morte da Shizu aqui foi mais rápida do que na web novel, onde eles ainda conversam um pouco mais antes dela perder o controle, e antes dela ser devorada também, fala sobre as 5 crianças que ela deu aula sem ser o Yuki e a Hinata, o que eu achei que faltou aqui, e principalmente a cena depois que o Rimuru devora ela, com ele assumindo sua forma humana, chorando. Aquilo foi algo bem climático e eu achei que faltou muito aqui na Light Novel. Mas tirando isso, as coisas no resto do volume foi em suma o mesmo que da Web Novel, e algumas diferenças aqui e ali que não são tão importantes para ser citado, e bem adaptado. Eu achei que foi bem bom e eu gostei bastante de ver as diferenças e profundidades que foram dadas à Light Novel. Já que essa é a primeira vez que eu leio ela, e até agora eu só tinha lido a Web Novel, eu planejo continuar com esses resumos para os dois, fazer as comparações do canal e poder comparar para mim mesmo também os dois.